Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do oitavo ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galera. Estamos aqui para mais uma aulinha então de geografia. Vamos aí para os conteúdos do nono ano. Como vocês podem perceber, já estamos aqui no tema 4, o que significa que já passamos aí por outros 3 temas. Se você não assistiu às outras aulas, eu vou deixar aqui um card para você clicar e ir para a nossa playlist. Aí você vai conseguir acompanhar cada uma das nossas aulas, tá certo? Começando então aqui com a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a economia da América, vamos falar aí sobre as atividades econômicas, sobre agricultura, pecuária, vamos falar sobre extrativismo, vamos falar sobre comércio e serviços, enfim, vamos falar aí sobre uma infinidade de coisas. Antes de falar tudo isso, vamos dar uma destacada aqui nas características naturais do nosso território. O território aí da América, ele é um território extremamente privilegiado. Por quê? Você vai encontrar aqui formação geológica apropriada para a exploração de minérios, ou seja, a gente vai produzir uma quantidade muito grande de minérios, tá certo? Então teremos essa vantagem aqui no nosso continente. Além disso, temos aí a presença de 2 oceanos. O que é que isso significa? Significa que a pesca ela vai ser também extremamente valorizada aqui no nosso território. Existe ainda uma extensa rede hidrográfica. E daí que tem essa rede hidrográfica? Podemos produzir energia elétrica, né? Colocando aí várias usinas hidrelétricas nos nossos rios para poder fazer a nossa energia aí limpa e mais barata, tá certo? Além disso, temos uma diversidade muito grande de climas, relevos e solos. E isso contribui muito para a nossa agropecuária, né? Então, para a nossa criação aí de animais e para nosso plantio, tá certo? Então a gente vai conseguir dessa forma desenvolver aí inúmeros produtos na agropecuária. Então temos um território extremamente rico e valorizado, né? Então vamos ver como fazemos o aproveitamento desse território. Começando aqui com a extração mineral. A gente tem aqui na América anglo-saxônica o destaque aí para petróleo, carvão, ferro, urânio e gás natural. Lembrando aí que a América anglo-saxônica, estamos falando de quem? De quem? De quem? De quem? Isso mesmo, de Estados Unidos e Canadá. Então, América anglo-saxônica temos aí destaque, deixa eu destacar aqui também, né, para dar uma facilitada aí. Temos aí o destaque para petróleo, carvão, ferro e urânio, e gás natural. Isso. Então temos esses destaques aí como os principais recursos minerais encontrados aí na América anglo-saxônica, tá certo? Lembrando que a América anglo-saxônica ela é mais desenvolvida, então vai ter uma série de equipamentos, de estudos para poder fazer essa exploração aí desses materiais. Porém, com a grande quantidade de estudos e de materiais, eles também criaram uma grande quantidade de leis, né, que vão acabar deixando mais caro aí essa exploração se ela for feita de uma maneira desordenada, né? Então eles vão fazer uma fiscalização rigorosa, vão aplicar multas aos infratores das leis. O que é que vai acontecer com essa galera que quer explorar de qualquer forma? Eles vão sair ali da América anglo-saxônica e eles vão passar a vir para onde? Para a América do Sul.
né, para a América Latina mais precisamente, tá certo? Eles vão vir aqui para a América Latina e aí vão encontrar países como Bolívia, Jamaica, Equador, Venezuela, que não tem uma lei muito severa para a exploração de recursos minerais, e aí eles vão conseguir explorar ao máximo o território, né, utilizando a mão de obra barata e a legislação falha. Olha que maravilha para quem explora, hein? Aqui na América Latina a gente tem destaque aí o Chile na produção do ferro. Por que que do ferro não, desculpa, do cobre. Por que que o Chile ele se destaca aí na produção do cobre? Ele tem no seu território lá grandes jazidas, né, grande quantidade de cobre, como a gente pode acompanhar aqui na tabela, ó, dos maiores produtores de cobre, tá certo? E ele está aqui na participação na produção mundial com 28,3%, ou seja, ele tem aí mais de um quarto de todo o cobre do planeta. Tá? Para quem não sabe, o cobre é aquele material utilizado lá para a gente fazer fio, né? Os nossos fios de energia eles são fios de cobre, então eles são extremamente necessários aí na indústria, no comércio, em tudo quanto é canto, tá bom? Para você que está acompanhando a aula aí, você pode responder essas duas questõezinhas aqui analisando essa tabela, tá bom? Eu não vou analisar ela mais não, porque tem essas duas questões, você analisa e responde. Se você for meu aluno, responde, manda lá junto com a sua atividade. Se você não é meu aluno, responde aqui nos comentários desse vídeo, ok? Vamos continuar aqui então. Então aqui ainda está falando do Chile, né, que ele superou aí a casa de 5 milhões de toneladas e que o cobre representa aí, a exportação de minérios representa um grande percentual da economia do país, né, 15% quase do PIB é representado aí por exportações de minérios, tá certo? Então, os minérios tendo aí uma grande participação na economia chilena. Opa, passou 2 páginas aqui, vamos voltar. E deixa eu ampliar aqui para a gente poder falar sobre ela. A Venezuela. A Venezuela, ela também vai ser um destaque aqui na América Latina, também na produção de minérios, só que dessa vez agora a gente não vai estar falando de cobre. Ela vai ser aí uma das maiores produtoras de petróleo do planeta, tá certo? Para falar a verdade, a gente tem aí a Venezuela como a maior produtora de petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo, tá certo? Então, a maior reserva de petróleo do planeta está localizado aí exatamente na Venezuela. Só que esse potencial todo ele não é explorado ao máximo, né, devido aí a questões de falta de tecnologia para poder estar explorando esses recursos, tá? Como a gente pode acompanhar aqui, ó, Venezuela, reservas de petróleo. A Venezuela tem aí 24,8% da reserva de petróleo do planeta, ou seja, quase um quarto de todo o petróleo do mundo está ali no território da Venezuela, tá certo? Olha aí a importância da Venezuela na questão energética, né? Ela tem aí no seu território quase um quarto de todo o petróleo do planeta, tá bom? Além disso, ela também abriga reservas aí de metais preciosos como ouro e diamantes, além do ferro, manganês, bauxita e outros minerais, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só uma imagem aí de um poço, uma refinaria de petróleo lá em Maracaibo, na Venezuela. Bom, vamos continuar aqui, vemos o que temos. Vamos aí para a agropecuária. Tá? Falamos aí sobre minérios, sobre extrativismo. Agora vamos falar sobre agricultura e pecuária, ou agropecuária, como vocês preferirem. A produção agropecuária ela é bastante diversificada aqui no nosso continente, né? A gente vai ter uma característica na América anglo-saxônica
e outra característica na América Latina. Qual vai ser então a característica da América anglo-saxônica? Onde é que está a América anglo-saxônica? Vamos destacar ela aqui. A América anglo-saxônica vai ser essa porção aqui do território, tá? Mais precisamente aí, Estados Unidos e Canadá, tá bom? Então, a América anglo-saxônica, elas vão ter aí como característica da agropecuária a utilização de equipamentos, máquinas e tecnologia. A gente vai ter aqui técnicas das mais sofisticadas do mundo sendo aplicadas nesses territórios para a gente ter uma produtividade muito maior. E isso acaba se refletindo em números, tendo em vista aí que os Estados Unidos ele é o maior produtor de alimentos do planeta hoje em dia, tá certo? Então, os Estados Unidos produz muito alimento, muito em função aí do uso dessas máquinas, né, na produção, do uso de fertilizantes, do uso de agrotóxicos, de sementes geneticamente modificadas, enfim, temos aí uma grande quantidade de produtos e de tecnologia sendo implementada aí, tá certo? Além dos maquinários, ok? Já na nossa América Latina, temos aí a produção sendo um pouco diferenciada. A gente tem aí a produção sendo mais movimentada para a exportação, ou seja, eles produzem para mandar para fora, né? E aí a gente tem grandes propriedades onde vão produzir uma única forma, um único produto, né? Um único tipo de alimento, né? Um único tipo de planta, é o que a gente chama de monocultura. Então a gente vai ter aí essas monoculturas que vão ser voltadas para exportação em grandes propriedades, o que caracteriza o sistema de plantations, tá? Então plantations, grandes propriedades, monocultura voltada para exportação. E aí temos destaques para alguns produtos como açúcar, banana, café, soja, entre outros, tá certo? Então, continuando aqui, vamos ver aí mais algumas características, o que mais a gente pode destacar. Temos também uma dependência econômica muito grande de boa parte dos países aí da América Latina, como por exemplo Colômbia, Paraguai, Cuba e Guatemala, eles são muito dependentes da produção agropecuária. Por outro lado, temos aí Brasil, Argentina, México e Chile, que vão se destacar, né, porque eles conseguem produzir outros tipos de produtos, eles não são tão dependentes. Além disso, nesses países aí a gente vai ter uma produção que vai se assemelhar ali à produção da América anglo-saxônica em algumas regiões. Então, algumas regiões do Brasil, da Argentina, do México e do Chile, a gente vai ter uma produção caracterizada aí com o uso intensivo de máquinas e sofisticada tecnologia, o que vai aumentar a produtividade, ok? Então, vamos passar aqui e vamos à indústria. Chegando aí na indústria, indústria, temos aí duas características distintas na indústria. A gente vai caracterizar aqui a América anglo-saxônica. Tá? A América anglo-saxônica, como é que vai funcionar a indústria? A gente vai ter destaque aí para duas partezinhas diferentes, né? Vamos destacar aí Estados Unidos e Canadá. No Canadá, a gente vai ter como principais áreas aí industriais do território canadense as províncias de Ontário e Quebec. Tá? Então, nessas duas províncias aí, Ontário e Quebec, a gente vai ter uma concentração maior das indústrias. Lembrando que essas indústrias aí, elas vão estar localizadas próximo ali à fronteira com os Estados Unidos. Então, rola aí que meio uma dependência do Canadá em relação aos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a gente vai ter aí polos industriais importantes. A gente vai ter o que eles chamam lá de Manufacturing Belt. Tá? A gente vai ver mais à frente aí o que são esses Manufacturing Belts, né? Que são áreas aí de manufatura, né? Cinturão da manufatura. A gente vai ter concentrada as atividades industriais no ramo automobilístico, siderurgia, metalurgia, mecânico, enfim. E temos também os chamados Sunbelts, que são os cinturões do sol, onde a gente vai ter aí uma indústria mais tecnológica, né, mais voltado aí para os ramos aeroespacial, petroquímico e de desenvolvimento de novas tecnologias, tá certo? Então, temos aí essas duas características no território da América anglo-saxônica. Já na América Latina, a gente vai encontrar aí uma indústria com dependência tecnológica. Tá? Então vamos pegar aqui uma indústria com dependência tecnológica na América Latina, onde a gente vai ter aí grande parte dos países dependendo da tecnologia que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, que vem do Japão. Porém, há algumas exceções. A gente tem aí, por exemplo, Brasil, México e Argentina, concentrando aí indústrias mais modernas nas suas áreas. Em relação aqui ao comércio e à prestação de serviços, a gente vai continuar vendo o mesmo cenário que vimos nos demais campos anteriores. A gente vai ver aí a América anglo-saxônica com comércio e serviços mais elaborados, mais diversificados, mais tecnológicos, e teremos os países latinos, eles ainda meio que dependentes ali ainda de determinadas tecnologias para poderem prestar alguns tipos de serviço e também para oferecer produtos lá no comércio. Então temos aí a dependência latina, tanto no comércio quanto na indústria. Então a América Latina ela vai dar uma destacada mesmo só na agropecuária. Bom, galera, chegamos aí então ao fim do nosso conteúdo. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, divulga para os seus colegas, não esqueçam aí da campanha que a turma do 8º ano vai ter até o dia 15, né? A meta de bater aí esses 400 inscritos. Não se esqueçam, tragam esse povo, vamos geografar o mundo. Fui!